salve, galera! Estamos começando mais um Escurecendo as Ideias. Eu sou a Victoria Alves, sou uma jovem negra, utilizando uma blusa de manga comprida e uma calça preta. O nosso cenário é composto por uma estante cheia de livros com um tecido, chamado capulana, que tem uma estampa africana. No centro da nossa estante tem a TV com a logo da TV Uneafro. E hoje a gente traz um bate-papo sobre a Coalizão Negra por Direitos, com a nossa convidada chamada Adriana, que é membro da Uneafro Brasil, que é uma das muitas organizações que fazem parte da coalizão. Eu quero que a Adriana se apresente. Olá, Adriana. Oi, eu sou a Adriana Moreira, eu integro a Uneafro Brasil, eu sou uma mulher negra, estou vestindo um vestido na cor verde, tenho os cabelos claros, meu cabelo é escuro, mas eu tinjo ele de loiro, estou usando dois brincos de argola, é isso. Então, gente, a gente vai começar com uma pergunta básica, falando para a Adriana se apresentar um pouco, falar sobre a sua trajetória no movimento em si, Bom, comecei a militar muito jovem, fundei Grêmio na escola onde eu estudava, na cidade de Guarulhos, que eu morava lá. Depois eu me integrei a um movimento de juventude na cidade, que se chamava Juventude, Luta e Ousadia no Espaço Cultural Florestan Fernandes. Quando eu entrei na universidade, eu rapidamente me somei ao Núcleo de Consciência Negra na USP, porque o movimento estudantil, eu ficava meio perdida no movimento estudantil, porque ele não dava vazão para a maneira como eu me entendia no mundo, eu me sentia meio perdida naquele lugar. E o Núcleo de Consciência Negra era o lugar que eu entendia que tinham as questões da universidade, mas também me acolhia de outras maneiras. E aí, desde então, eu sou uma pessoa que tem uma trajetória dentro das organizações do movimento negro. Algumas organizações instituídas historicamente, outras vezes organizadas em coletivos. Então, eu fiz parte da ocupação afirmativa dentro da Universidade de São Paulo, fiz parte de movimento de contracultura também dentro da Universidade de São Paulo, de Jacobins, que acreditava que atividades culturais e contraculturais, por assistência estudantil, por cotas raciais, era uma estratégia positiva de conquistar direitos para a população negra dentro da universidade. Acompanhei durante um período as movimentações que aconteciam aqui em São Paulo contra o extermínio da juventude negra, com o Comitê contra o Genocídio da Juventude Preta, Pobre e Periférica, e me integro hoje e me somo hoje a Uneafro, e a gente também fundou durante um período, a gente organizou a Frente Alternativa Preta, mas hoje de fato eu também sou uma das mulheres de Odum, uma organização de mulheres negras, mas efetivamente hoje meus esforços, minha força política, eu me dedico à Uneafro Brasil. Perfeito, Adriana. E aí, como eu disse te apresentando, você é da Uneafro Brasil, mas está inserida dentro da coalizão, que conta com mais de 150 organizações lá dentro. E eu queria saber que você falasse um pouco sobre o que é a coalizão e por que ela surge. Bom, a Coalizão Negra por Direitos, ela é uma frente nacional, ela é uma grande aliança de organizações do movimento negro que se colocam a partir do final de 2018 numa construção estratégica de enfrentamento ao fascismo, mas não exclusivamente ao fascismo, Há um modelo, ao sistema de dominação racial vigente no Brasil, que tem por objetivo construir uma incidência na política institucional. Então veja só, as organizações do movimento negro, elas disputam constroem política de base e disputam a política institucional, sempre fizeram isso no Brasil, assim. Só pessoas com má vontade ou com miopia que têm dificuldade de olhar isso, mas elas sempre estiveram na disputa institucional. Acontece que até os anos 90,
mais ou menos assim, na disputa, na construção da nova república, que foi lá quando teve a formação da Constituição, as organizações do movimento negro, de alguma maneira, elas estavam acreditando naquele pacto nacional. Então vamos nos organizar em torno dos partidos políticos de esquerda, porque as nossas pautas vão avançar. E quando a gente fala assim, as nossas pautas, a gente tinha uma compreensão, e quando a gente falava as nossas pautas, que as nossas pautas eram as pautas que a política institucional estavam entendendo como uma pauta totalitária, da totalidade da sociedade brasileira, né? Então, o combate ao racismo não era uma pauta exclusivamente da população negra, era uma pauta da democracia. Portanto, era uma pauta que seria abraçada pelo conjunto do campo progressista, por exemplo. Mas, o que a gente viu? Que, à medida em que, de alguma maneira, as organizações políticas e a democracia no Brasil ela foi avançando, porque em alguma medida ela avançou, o debate sobre o combate ao racismo ou a superação das desigualdades raciais ela ia avançando, havia um sufocamento do debate racial do ponto de vista das políticas institucionais. Então a gente não avançava enquanto corpo político, enquanto política pública, enquanto política para a garantia da vida da população negra. Veja só, Vitória, a gente avançou do ponto de vista da política educacional em dois aspectos. Primeiro, a gente conseguiu construir a Lei 10.639, que é uma vitória da população negra, não é verdade? E não é uma vitória da população negra exclusiva, é uma vitória das organizações do movimento negro que construíram essa legislação. Isso é muito importante, porque passa a garantir dentro das unidades educacionais, dentro do sistema educacional, que a gente possa falar, existe racismo no Brasil, as escolas precisam acolher esse debate, precisam pensar metodologias de como combater o racismo, estudar a história da África, acolher as crianças quando passam por situações de racismo. Isso é um dado, isso é uma vitória. Uma vitória do movimento negro. Que isso é um dado. Por outro lado, a gente conseguiu também um avanço com o debate das cotas raciais. A gente não tem que defender as cotas raciais como se as cotas raciais não fossem uma realidade. Cotas raciais são uma realidade nas universidades e o que a gente tem que garantir é que elas permaneçam, porque os dados objetivos estão aí, elas são uma realidade. Que inclusive volta a ser ameaçada agora esse ano. Exatamente, é uma ameaça contra avanços democráticos. Do contrário, quando a gente vai pensar na segurança pública, a gente não consegue avanços. A gente não consegue discutir política de segurança pública e garantia de direitos para a nossa juventude. E aí, à medida que a gente avança com cotas raciais, é a mesma medida que avança a mortalidade da juventude negra. E aí, esse debate, que deveria ser um debate central na sociedade brasileira, quer dizer, como que você constrói uma sociedade, como você constrói pactos civilizatórios, como que você não consegue problematizar que uma sociedade constrói condições morais, condições psicológicas para sustentar a mortalidade de meninos a partir de 13, 14 anos, e que você constrói instituições como a escola, instituições como a assistência social, instituições como o sistema de justiça, que operam para garantir a seletividade dessa morte e para resultar na morte dos nossos meninos, e a gente não consegue avançar com esse debate. E aí isso é uma questão fundamental para o movimento negro, porque diz respeito a isso a nossa luta histórica. E isso não foi garantido pelo Estado brasileiro. E nunca foi. E a estratégia que nós adotamos enquanto coletividades políticas durante esse período da nova república ela deu certo para garantir as cotas raciais, né? A gente emplacou. Ela em alguma medida deu certo para garantir a Lei 10.639, que é fundamental, que é uma dimensão da vida, né? Que garante a vida, mas ela não foi suficiente para garantir um debate central, que é como que a gente segurança pública, né? Enfrenta o debate da segurança pública, como a gente enfrenta o debate sobre o proibicionismo e como esse debate perpassa a questão de desigualdade.
Porque a violência policial, o proibicionismo, eles são políticas que acentuam a desigualdade. Quando um menino de 16 anos ele é apreendido, ele desorganiza a vida daquela família. Essa apreensão. Porque a mãe dele, que é diarista, ela tem que deixar de trabalhar, porque ela tem que ir dar conta de todas essas questões que ela tem que envolve essa apreensão desse menino. Né? Destrói todo o núcleo familiar, né? Desorganiza a vida daquela família. Todas essas implicações. Então, sim, o proibicionismo e essas articulações com o serviço, com assistência social, o sistema de justiça e a trajetória escolar, elas implicam necessariamente no aprofundamento da desigualdade e no aprofundamento do racismo e do impacto do racismo e no aprofundamento da desestruturação desse lar, dessa família. E o que a gente está discutindo é justamente sobre esse dado que se dá a organização da coalizão negra por direitos. Puxando isso, né, pelo que você falou historicamente, você acha que houve experiências parecidas de iniciativas negras como a Coalizão Negra por Direitos? Olha, eu penso que cada momento histórico ele tem suas características, né? E cada momento histórico pensam as suas estratégias. Só que o tempo muda e quando ele muda, a gente muda inclusive a maneira da gente pensar. E a maneira da gente construir estratégias e mudar. A gente teve estratégias, por exemplo, como a CONEM. A CONEM foi uma estratégia importante, assim. Ela tem limitações, pode ter tido limitações. Mas a gente não pode negar que ela coordenou um processo importante. Ela estava ligada ao Partido dos Trabalhadores, no governo Lula, e ela coordenou uma ação importante da Lei 10.639. Coordenou ações importantes como as cotas raciais. Sozinha não, mas ela capilarizou, ela Sim. coordenou vários anseios da sociedade brasileira em torno de uma ação. Não foi sozinha. Você tinha lá o Gueledés, você tinha a Educafro, você tinha a própria Uneafro, mas ela foi importante. Unificou ali, né? Exatamente. Certamente, em vários momentos, a Frente Negra Brasileira, por exemplo, a Frente Negra Brasileira, há anos atrás, sei lá, a gente há 20 anos, não, 20 anos mesmo, mas assim, há 15 anos talvez, a gente olhasse pra Frente Negra Brasileira e a gente ficasse mais perplexo, assim, mas eles eram conservadores, né? Hoje a gente olha pra Frente Negra Brasileira e a gente olha, gente, mas que gente corajosa, né? Eles conseguiram organizar um partido político nos anos 30, de população negra. Eles organizaram, se hoje lá na Zona Norte tem população negra morando em situação, é o lugar da cidade que tem mais população negra morando em situação fundiária regular. Por quê? Porque a Frente Negra Brasileira conseguiu financiar aqueles terrenos para aquela população. Então eles conseguiram ter um impacto positivo histórico para essa população. Então não dá para você negar o impacto que eles tiveram. Foram a estratégia que eles tiveram naquele momento. Eles acreditavam na educação, assim como hoje a Uneafro acredita na educação. Eles organizavam salas de alfabetização de adultos. Mas eles acreditavam no modelo de trabalho, mas eles organizavam salas de alfabetização de adultos. A Uneafro hoje organiza turmas de cursinho popular, assim como outras organizações do movimento negro fazem. Então, eu acho que a gente tem que se inspirar nesses modelos. Mas eles flertavam com o integralismo, mas assim, que flerte era esse? Como que eles operavam? E assim, se eles fossem... e a gente tem que pensar também que o racismo é tão perverso, porque se eles tivessem tido essa potência política de articulação com o poder da supremacia branca, talvez eles não tivessem sucumbido depois. Porque sucumbiu, né? Acabou. O que tem Tem a nossa memória, tem que a gente sabe onde eles foram, mas é um esforço que a gente faz. Nos manuais
Durante um período da minha vida, hoje eu faço doutorado na Faculdade de Educação. E durante o período da minha vida, eu dei aula em cursos de pedagogia. Nos manuais, e dava aula da disciplina de alfabetização e letramento. Sim. Nos manuais de história da alfabetização, você não encontra, só os mais recentes, porque assim, os professores começaram a cobrar desses manuais. Mais recentes que eu tô falando, assim, dos anos de 2010 para cá. Você não encontra a citação de que a Frente Negra Brasileira organizava frentes de alfabetização de adulto, mas você encontra que os anarquistas faziam isso. Que os italianos anarquistas faziam isso, o que é importante. Eu estou dizendo que é importante você ter a informação e o dado da formação política, e que era uma preocupação dos anarquistas. Como é importante a gente saber também que a Frente Negra Brasileira tinha essa preocupação e fazia essa ação. Que a gente não tá solto no espaço, que a gente tem uma trajetória de preocupação. Você repete muito esse apagamento, né? Exatamente. O movimento negro ele tem importância no Brasil, mas ele não é colocado em ênfase tanto quanto os outros movimentos. Aqui em São Paulo, por exemplo, em 2017, a gente fundou uma frente. Porque você pode perceber, quando a gente teve mais ou menos na época do golpe, contra a presidenta Dilma, você estava assim, no pré-golpe, você teve a fundação de algumas frentes. Então você teve a Frente Povo Sem Medo, você teve a Frente Brasil Popular, né? Que mais ou menos elas capitaneavam a centralidade em torno de partidos. Então tinha a Frente Brasil Popular, tinha a CUT, o PT, o MST, a Frente Povo Sem Medo, você tinha o PSOL, você tinha os sindicatos ligados ao PSOL e você tinha o MTST. Então você tinha essas frentes. O movimento negro só existia coligado a essas frentes. E aí na rebarba, nós aqui em São Paulo, nós fundamos uma frente, que foi a Frente Alternativa Preta. E a gente tentava, nessa Frente Alternativa Preta, congregar essas demandas em torno da ideia assim, a gente precisa construir uma frente. Ok, vamos construir uma frente. Mas como que a gente constrói essa frente? Como que a gente constrói as centralidades das demandas que o nosso povo tem nesse momento político? Sim, então acho que a coalizão ela vem exatamente para isso, né? Para unificar os nossos interesses, de fato, politicamente pensando, né? Exatamente. E pra gente conseguir construir centralidades em torno dos nossos interesses, e é interessante porque a gente não fica seguindo uma orientação de um partido ou de um grupo específico. Sim. É importante a gente pensar assim, ó... Autonomia, né? Exatamente. É importante a gente pensar que em 2019, o Bolsonaro ganhou em 2018. Teve o primeiro encontro da coalizão em 2019. E quando o Bolsonaro ganha, qual que é a primeira ação uma das primeiras ações do governo Bolsonaro? Construir uma ação contrária ao nosso povo. Qual foi o pacote anticrime do Sérgio Moro? Ele tinha que responder para a classe média alta como ele ia dar conta dos problemas de violência no Brasil. Como que você resolve? Mais repressão, mais prisão, mais encarceramento e, mais do que isso, mais relaxamento das maneiras como a polícia poderia exercer o seu comando. E é interessante que você pensar que nem a Frente Povo Sem Medo e nem a Frente Brasil Popular operaram nesse momento. A primeira ação contra o governo Bolsonaro, sistemática, se deu por quem? Pela Coalizão Negra por Direitos. A coalizão se organizou, fez denúncia internacional, foi recebida no Congresso, foi recebida no Senado e fez uma intervenção de advocacy que fez com que o pacote anticrime fosse desmoralizado. Então, significa que o pacote anticrime chegou, a gente queria acabar com o pacote anticrime. Acabou? Não acabou. Mas várias questões que atingiriam diretamente aos nossos meninos não aconteceram. Então isso
foi importante e não foi importante pra gente, foi importante pra sociedade brasileira. Sim. Se isso não aconteceria nem pelo Brasil Popular, nem pela Povo Sem Medo. Isso só aconteceu pela Coalizão Negra por Direitos. E foi a primeira ação do campo da esquerda contra o governo Bolsonaro. Isso é importante dizer, a gente não pode esquecer isso. Sim. Porque significa que a gente sabe qual que é o nosso lugar, sabe qual que é o nosso papel da história, e foi contra aquele que prendeu o presidente Lula, que foi preso na mesma lógica do que acontece no sistema judiciário contra os nossos meninos. Exatamente. E puxando esse gancho já da questão dos encontros, eu queria perguntar para você, para além dessa questão do pacote anticrime, né, o que representou de formulação política, né, para a população negra os dois encontros, sendo um internacional, né, e um nacional que teve recentemente. Queria que você explicasse um pouco como foi se reunir e tratar das nossas pautas de fato, né? Então, eu acho que aquele primeiro encontro, ele tem um papel organizativo fundamental para o momento político que a gente vive até hoje, assim. Ele dá um pontapé inicial para falar assim, olha, a sociedade brasileira, se vocês não têm um caminho, nós temos o caminho, e o caminho é reconstruir Palmares. Exatamente. E o caminho da reconstrução de Palmares, ele é transnacional, porque é o seguinte, a colonização, ela constrói, ela destrói e constrói condições perversas para a população negra, não é só aqui no Brasil, é no mundo. Então essas alianças que a gente tem, que a gente faz e que a coalizão faz sem o menor pudor, porque a gente sabe qual que é o nosso lugar na história, que a gente faz com negros e negras e povos colonizados de outros países, é fundamental porque a gente compreende qual que é o nosso papel na história e qual é o nosso papel na conjuntura. Então, esse primeiro encontro, ele tem esse lugar, ele olha assim, ó, estamos juntos, temos uma história comum, essa dimensão do que representa hoje o reacionarismo, o conservadorismo na história e o bolsonarismo, ele não é uma coisa incomum na história da humanidade, e ele sempre, de maneira bastante assertiva, se desdobra contra nós. Então, estar próximo dos negros estadunidenses, estar próximo de povos colonizados que sofreram a colonização em outros estados-nação, é importante porque a gente tem que saber o que está acontecendo lá, porque aqui vai acontecer também. Sim. O Steve Bannon comandou as eleições aqui no Brasil. E não é à toa que a gente está fazendo ditadura, né? A gente tem muito influência. Exatamente. Precisamos estar juntos. Segunda coisa, trouxe pra gente a possibilidade de olhar pra gente, se reconhecer e estabelecer pautas, estratégias comuns para lidar com as pautas. E ser reconhecido por essas pautas. Por exemplo, não é à toa, essa semana o Felipe, né? A semana passada o Felipe escreveu pra mim, Adriana, me ajuda a escrever uma carta. Eu falei, que carta? Pra coalizão socioeducativa. Eu falei, tá, eu ajudei a escrever a carta. Aí começou a pipocar um monte de organização, de frentes, né, com o nome coalizão. Então tem coalizão socioeducativa, coalizão evangélica, coalizão, tem um monte de coalizão. O que a gente acha bom, porque a gente se encontrar com quem faz trabalhos parecidos e tem agendas em comum e estabelecer estratégias comuns de ação, fundamental, mas isso também indica que a coalizão começou a ser observada e começaram a perceber que a coalizão tem uma agenda e que ela tem estratégia e que ela tem uma ação e que está sendo eficiente. Então, a coalizão começou a ser observada de um lugar que o movimento negro, que as pessoas tinham dificuldade de olhar o movimento negro. Sim. Ela começou a incomodar. E a coalizão é importante também porque ela olha para o Brasil e a gente fala assim, ó, a gente não está interessado aqui
no empreendedorismo da miséria. A gente está aqui na construção de justiça social e de direitos para a população negra. E é o seguinte, direito para a população negra significa que o Brasil vai ser direitos para todas as pessoas. Porque quando a gente constrói direitos para a população né? mais vulnerável, a gente desconstrói uma rede de perversidades e iniquidades e tem a possibilidade de construir possibilidades de vida para a comunidade como um todo, né? Então isso é muito importante. Então aquele encontro, ele é o primeiro passo para dizer assim, estamos aqui, o caminho é construir Palmares. Então ele é fundamental. Esse segundo encontro, ele tem a possibilidade de a gente dizer aqui, olha, temos um processo eleitoral. O processo eleitoral não é brincadeira. Estamos representados politicamente, né? O processo eleitoral não é brincadeira. Vocês que o sistema eleitoral é o seguinte, ó, é poder. A gente tá agora, é um dos momentos mais difíceis de você lidar com as instituições de poder. Se você estiver na esquerda ou se você estiver na direita. Porque você vai ter, inclusive, os candidatos negros que são apropriados pela direita e que vão representar pautas anti-negro. Porque você lida com várias questões no processo eleitoral, né? Nós estamos aqui, nós representamos organizações do movimento negro. Portanto, os candidatos que nos interessam são os que são vinculados às organizações do movimento negro. Isso é importante dizer, né? Não é qualquer coisa que a gente está falando. Para além disso, a gente está aqui para disputar, para termos candidaturas competitivas. Então a gente está para discutir a estrutura, o orçamento desse processo eleitoral dentro das instituições partidárias. Então tudo bem, você é branco, você é nosso amigo, então vem compor com a gente. Não apenas com uma agenda antirracista, mas com uma agenda que proporcione estrutura para as candidaturas negras. Então, nós tivemos 30 vereadores, parlamentares, né? Vereadores, deputado federal, deputados e deputadas federais, deputados e deputadas estaduais e vereadores e vereadoras em Recife esse ano. Foi muito importante porque dali se alinha, né? Se realinham, se costuram estratégias e possibilidades de intervenção nacional numa perspectiva assim de descolonização do pensamento e das relações dos partidos também, né? Porque são pessoas de diversos partidos, sempre num campo popular progressista, né? No campo de esquerda, né? Não tem ninguém lá do PSDB. Não tinha ninguém ali, né, nesses partidos aí. De pensar como que a gente pode fazer para eleger essas pessoas. A gente não tem sombra de dúvida que a gente precisa eleger pessoas negras, mas sobretudo eleger pessoas negras que foram construídas e representem os interesses da população negra e que sejam pessoas das organizações do movimento negro, né? Isso é uma questão, assim, super importante, sobretudo para a UNEAF Brasil, né? A gente acredita na organização política, a gente acredita que a representação política, ela é a reunião do esforço das coletividades, da reunião das pautas. Não existe uma representação, quer dizer, para a UNEAF, né? Uma representação política que ela por ela mesma, né? Não. É o esforço das coletividades, das leituras de mundo, das construções, dos movimentos sociais. Então, isso é muito importante pra gente. E que vai ser um ano duro. E que a gente nunca foi fácil pra gente, porque sim, vai ser fácil agora, né? Mas que a gente está disposto. E que esse alinhamento construído na coalizão torna o caminho mais potente, né? Mais possível. E aí a coalizão está aí no esforço de construir uma plataforma para indicar as candidaturas e construir estratégias, né? Construir um processo esse ano, construir um processo mais potente de intervenção em nível nacional, né? De ter candidaturas fortes que sejam eleitas e que representem os nossos interesses no Congresso Nacional, nos estados e nos estados. Acho que é isso. Obrigada, Adriana. Inclusive, a equipe da TV UNEAFRO, ela estava presente, né, no encontro internacional que aconteceu aqui na 9 de julho e a gente quer mostrar um pouco para vocês. Então, confiram.
Olá, hoje estamos na ocupação 9 de julho, o primeiro encontro da Coalizão Negra por Direitos, onde reúne organizações internacionais e nacionais para poder discutir direitos de comunidades periféricas. Reuni em um encontro mais de 100 entidades do movimento negro do Brasil todo, de quase todos os estados. Aqui na ocupação 9 de julho é uma potência, uma emoção tão indescritível que eu tenho certeza da conexão plena com a nossa ancestralidade, de que a gente está realizando algo que é o projeto dos nossos ancestrais de vida para o povo negro. E saber que essa é uma convocação para fazer incidência política no Congresso Nacional, para fazer incidência internacional a partir do chão. De a gente perceber o tamanho que nós somos, o que nós somos esse país. Essa é a afirmação correta. Aqui tem pelo menos 20 estados representados. Vamos nos articular com grupos de movimentos negros de outros países. Vamos fortalecer e unificar a nossa ação, que já está sendo feita. Isso aqui não é nenhuma novidade pra gente e não é nenhum. Nós não estamos começando nada. Aqui alguém disse. É só a continuidade da movimentação negra em torno da luta pela vida. And so the Trump era is sort of a response to what the hopes of the Obama era was. And what we hope it is like the final gasp of the white identity movement. And what we hope it is the beginning stages of a leap forward towards a social democracy. But the only way we could see that is through our organizing. It's really through the organizing that we do now and over the next few months will determine if we go towards neo-fascism or if we go towards a social democracy. And so that's the work that our social movements have to do right now. But in some ways, the Trump era is making it very clear and creating a backdrop so that for our organizing. So many people are more clear than ever about the need to build solidarity because Trump's policies are so violent and so it counters all of our values. It flies in the face of all of our interests, and it punctuates what has been like a decades-long single-sided war against working people and poor people. And it's in a moment that is not just about Trump, but a global moment of intense crisis. Essa ação política tão sofisticada que somente nosso povo, em unidade, em coletividade, é capaz de erguer nesse país no momento em que nos levantamos dos escombros, no momento em que somos desafiados e desafiadas a propor o que a gente secularmente tem organizado, que é um projeto de nação, um projeto de Brasil para todo o Brasil. O que eles chamam de segurança pública, a gente chama de necropolítica. Mas nós temos que ressignificar a segurança pública, porque existe um debate na América Latina de que segurança pública é direito à moradia, direito à educação, direito ao lazer. Você ter os seus direitos assegurados para que as pessoas se sintam seguras. Porque para eles, a segurança é lotar de preta a cadeia para a burguesia falar, ufa, estamos numa democracia. Assim a gente consegue conter os marginalizados para que eles não se revoltem a partir do medo. Então é nosso dever transformar o medo numa revolta organizada. Como dizia Steve Biko, né? Temos que buscar a nossa verdadeira humanidade que o branco tentou arrancar. Então é muito importante estar aqui para a gente não esquecer que a nossa luta sempre foi e tem que ser organizada internacionalmente. Nós se comunicamos com outras mães de outros países e a gente consegue entender uma outra e entender também que o genocídio ele vem de várias formas, né? É uma centralização do racismo. O racismo ele produz a falta de saúde, educação, moradia digna e ele trabalha para o capital. E nós, mães, temos essa consciência que juntos a gente seremos mais fortes. E aqui a gente já tem uma caminhada, eu, Débora, Ruth, aí viajando para fora. E a gente sabe que isso não é só no Brasil.
Isso é global. Sabe, porque o genocídio, quando a gente nasce, ele já está enraizado. Não é só quando o cara tomba, não é só quando o cara vai para a cadeia, não. Sabe por quê? Porque não tem política para nós. E hoje eu falo para vocês, eu estou com o meu coração aqui sangrando. Mas, Douglas, valeu, cara. Valeu pelo corre que você fez. Porque a mãe estava desesperada, que ela não tinha um tostão para enterrar esse filho. É assim que a gente vive na periferia. Eu quero uma salva de palmas para Douglas, porque hoje meu filho está vivo por causa de você, cara. Esse genocídio será interrompido com um levante do povo preto. Essa população negra organizada, em coalizão, unida, vai interromper o genocídio e constituir um projeto de vida e de país a partir do povo negro, da nossa organização política, dos nossos valores de ancestralidade, partilha, circularidade, comunidade, ancestralidade, memória. É esse o legado que a nossa ancestralidade nos convoca e é assim que a gente vai melhorar a vida de toda a população brasileira e da diáspora. É fortalecer a luta do outro preto, do outro quilombola, do outro pescador, do outro movimento que está aí nesse contexto de violência. A colisão, para mim, nesse momento de perseguições que essas comunidades têm vivenciado, é o momento do boom, né? É o momento de publicizar, é o momento de se juntar, é o momento de manter força para que não só o Brasil, mas que o mundo fique sabendo das violações de direito que esses territórios têm vivenciado nesse contexto no Brasil. I'm so excited to be here. It feels really, really historic. As you know, a young person who, at a certain age, I started to realize that everywhere I looked around the world, wherever black people existed, they were at the bottom. They were the most hated, the most killed, had the worst health care, the worst housing. They were the most starved. I think I always dreamed about being able to travel the world and be a part of black people who are resisting and who are building power to change all of those conditions. And so to be here right now at the launch of this historic coalition for black rights in Brazil at such an important moment in Brazil's history feels like a real honor, and I'm so excited to be a part of it. I think this whole weekend we've been meeting people from all parts of Latin America and people here who are fighting and resisting in so many different ways. Right now we're in a building that was taken over by MST, where they're housing people, feeding people, taking care of people in their own way, organizing and doing that on their own. It's so beautiful to see, and I feel so privileged to be a part of it. And I'm just really, really excited to see what happens next and what comes of this, and to see the ways that we can share lessons with one another and strategize with one another and have each other's back and love one another, you know, for the next 5, 10, 20, 30, 50 years. Então, gente, a gente tem mais um VT também do segundo encontro, que como eu conversei com a Adriana, que foi em Recife, onde nele a gente conta com uma convidada super especial, que é a Ieda Leal, que ela foi repórter por um dia, mostrando um pouco pra gente como estava esse encontro e como ele foi tão potente. Aqui, hoje, é um dia histórico. Homens e mulheres, negros do Brasil, Encontro Nacional da Coalição Negra por Direitos. Nós estamos pensando o nosso país. Venha comigo. Vamos agora acompanhar as pessoas aqui nesse momento. Tainara, aqui conosco, vereadora, nossa grande liderança em São Paulo, em Araraquara. Quero que você me diga o que significou todo esse encontro para a gente.
Eu vou ter que ser repetitiva e copiar sua fala, Ieda. Sua fala final foi fantástica. É essa reconexão de energia de pretos e pretas de todo o Brasil que estão aqui para trocar ideias, trocar projetos, trocar metas. Nós juntos estamos fortalecidos e somos inquebráveis. Exatamente. Bia Caminha, conta para mim, o que você sentiu? É a primeira vez que eu participo do movimento negro dessa estatura, né? E para mim foi incrível a experiência de saber que outras pessoas resistem também em outros lugares do Brasil. Às vezes a gente se sente só, né? É importante saber que a gente não está só para a gente continuar. Porque a violência que é causada para a gente também é nosso mote de transformação e de vontade de mudar as coisas. E isso aqui foi essa celebração da nossa vontade de transformar o Brasil. Vontade de transformar o Brasil. Mulheres que movem o Brasil. Venha comigo. Sempre. Olha, nós temos aqui uma população presente. Quero aqui, agora, vamos ouvir. Então, gente, a gente vai encerrando aqui, né? Primeiramente, agradecer muito a Adriana por ter participado do nosso programa e mostrando, de fato, que a coalizão ela está presente e ela está fazendo e pautando as nossas pautas de fato. E a gente também pede, né, para vocês acompanharem nas redes sociais, compartilharem, curtirem nossos programas e nossos conteúdos. E até a próxima, galera. Sigamos na luta!